Saudações a todos, meu nome é Alan Trindade, esse é o Resenha Oculta e hoje nós vamos falar sobre mitos e tarôs. A Viagem do Mago, de Dicta et Françoise. Esse livro foi publicado originalmente em 1983, aqui no Brasil pela editora Pensamento. Tem 192 páginas e é dividido em 23 capítulos. O primeiro capítulo trata da Árvore da Vida e as autoras vão dar uma leve pincelada em cima do que é a Cabala e a estrutura da Árvore da Vida e a sua correlação entre os arcanos do tarô e os caminhos e a Sefira da Árvore da Vida. Partindo do princípio, obviamente, de que existe essa relação. Essa é uma relação que tem se feito modernamente de uma maneira bastante comum. Hoje em dia, todos aqueles que estudam o tarô e outras linhas de esoterismo praticamente fazem essa correlação. Mas nós vamos ver que isso não é necessariamente uma obrigatoriedade no decorrer desse vídeo. Mas de qualquer forma, essa é a linha de pensamento que as autoras seguem. A ideia do livro basicamente é relacionar os arcanos do tarô a mitos de diferentes povos e culturas no decorrer do tempo. Então, o primeiro capítulo, por exemplo, após o capítulo da Cabala, é o Mago e o mito de Orfeu. Em seguida, a Papisa e o mito de Géia, a Imperatriz e o mito de Istar, o Imperador e o mito de Zeus, o Sumo Sacerdote e os ritos do mês de maio, o Enamorado e o mito de Adonis Tamuz, o Carro e o mito de Dionísio, a Justiça e o mito de Temis, o Eremita e o mito de Merlin, a Roda da Fortuna e o deus solar Gaulês dos solstícios, a Força e o mito de Gilgamesh, o Enforcado e o mito de Odin, o Arcano sem nome, a Morte e os mitos de Carnaval, a Temperança e o mito do Centauro Quiron, o Diabo e o mito de Crono Saturno, a Casa de Deus e o mito de Prometeu, a Estrela e o mito de Ariadne, a Lua e os grandes santuários de oráculos, o Sol e o mito de Mitra, o Julgamento e o mito de Hefesto, o Mundo e o mito de Perséfone e Deméter, o Louco e o mito do gigante barqueiro. Bom, então como dito anteriormente, essa é a ideia básica na qual as autoras se baseiam para o desenvolvimento do livro. O que elas fizeram? Pegaram todos os arcanos maiores e relacionaram a diferentes mitos de diferentes povos, a diferentes elementos e ritos. Vocês veem que não há um padrão, existem algumas exceções no que tange associar necessariamente um deus a um arcano. Existem exceções, por exemplo, de ritos, né? Por exemplo, no caso do carnaval. Então, é uma maneira mais ou menos arbitrária de fazer essa relação. Até aí tudo bem, né? O tarô é um livro bastante livre no que tange a sua interpretação. Então cabem diferentes elementos para isso, diferentes interpretações sobre sua origem e etc. O que não cabe é a afirmativa científica de que o tarô tem necessariamente uma origem X ou Y. Porque os estudos eles permanecem em cima da origem do tarô e não se tem ainda conclusões definitivas, mesmo após décadas e décadas de estudos em cima desse tema, sobre qual de fato seja a origem desse livro. Sabe-se que ele provavelmente surgiu no século XIV, mas atribuir uma origem necessariamente mística ao tarô é forçar um pouco a barra, porque aqui no Brasil ele tem uma interpretação quase que exclusivamente esotérica, digamos assim. O tarô ele tem sempre um apelo místico, um apelo oculto, um apelo de oráculo, necessariamente aqui no Brasil. Mas essa não é a origem dele como um todo e nem é o que se pratica ao redor do mundo como um todo. O tarô, além de ser um livro esotérico, místico, além de ser um oráculo, ele é também um jogo de cartas comum.
como esses que as pessoas jogam em praças, por exemplo. Tal qual jogos de azar, jogos de carta comum. Então é difícil dizer que necessariamente o tarô tem uma origem mística e afirmar categoricamente que a origem dele é mística ao invés de vulgar. Ele nem sempre foi o que é hoje. O tarô nem sempre teve 78 cartas, ele nem sempre teve os mesmos arcanos. E todas essas variantes, em alguns momentos da história, alguns decks, por exemplo, possuem menos cartas, outros possuem mais cartas. Até hoje isso se pratica, inclusive. Algumas pessoas que criam decks novos, às vezes acrescentam uma ou duas cartas, às vezes tiram uma carta. Mas a ideia da estrutura permanece a mesma. Então, é difícil atribuir necessariamente, dizer categoricamente que o tarô tem uma origem mística ou tem uma origem, ou começa sendo um jogo de azar. É bem provável que nunca se descubra isso, mas é difícil também afirmar isso. Então os estudos continuam e é necessário ter isso em mente sempre quando se trata desse assunto em específico. Não tomar certos apelos místicos, certos conceitos esotéricos como uma verdade absoluta no que tange a historicidade de algo. Na página 9, elas falam o seguinte: como o tarô foi elaborado na era cristã, por volta do século XIV, seus criadores, para evitarem ser tomados por idólatras e pagãos e para permitirem sua livre circulação, camuflaram os símbolos e os mitos nos quais se apoiaram. Mas a tradição dá as chaves desse ocultamento. A cada arcano corresponde um mito arcaico ou alguns ritos ancestrais. Esses símbolos resgatam o pensamento dos antigos, dirigido para um único alvo: a evolução da consciência, embora incluindo aí as construções do inconsciente coletivo. Ou seja, aquilo que eu falei anteriormente. Elas, através desse parágrafo, dá a entender de que elas têm a ideia de que o tarô necessariamente ele foi elaborado por um grupo de místicos em um determinado momento e que essa elaboração foi pensada na intenção de guardar ali os segredos e as chaves ocultas e algo do tipo e etc. E isso parece ignorar o próprio progresso do tarô como um todo, né? Levando em consideração aquilo que eu disse anteriormente, que ele possui um processo que varia de acordo com o período em que se estuda o tarô, de acordo com o local ao qual ele foi produzido. Então você tem tarôs que são oriundos da França, tarôs que são oriundos da Itália e de diferentes outros lugares no decorrer dos anos. Hoje, então, a quantidade de tarôs que se produz é absurda. Obviamente, mantém-se a estrutura. Hoje estabeleceu-se que é quase que um padrão, né? São 78 cartas justamente por causa dessas atribuições também cabalísticas. Então hoje se entende que o tarô ele possui 22 arcanos maiores, 56 menores, e que essa é a estrutura base, né, que totalizam 78 cartas e que pauta o direcionamento da produção das imagens. Mas isso, repetindo, nem sempre foi uma regra. Existiram momentos da história em que o tarô teve menos cartas, existiram momentos em que o tarô teve mais cartas. Mas existem elementos base que se perpetuaram. E esses elementos base é que são o que acabam tornando o tarô, e não as imagens a qual ele possui. E, obviamente, por haver uma variação de imagens e até de arcanos, por exemplo, um elemento que se vê muito hoje em dia, um detalhe que se vê muito hoje em dia, é em relação à carta da morte, ao arcano 13, na verdade, né? O arcano 13 durante muito tempo não tinha nome, e hoje ele é quase que comumente, existe um certo tratado entre todos aqueles que produzem tarô, né? Existem exceções, obviamente, mas é quase que uma unanimidade nas produções de tarô atual chamar o arcano 13 de morte. Mas nem sempre ele teve esse nome. Durante muito tempo ele simplesmente não tinha nome. E aí pode se elucubrar uma série de questões sobre o porquê de não ter nome. Talvez
fosse porque não quisessem nominar a morte em si para que não chamassem, né? Pode-se especular uma série de questões em cima. Pode ser que algum dia alguém descubra até a origem disso, mas, entretanto, isso é uma coisa que se tinha no passado, a ausência do nome, e com o passar do tempo isso foi cada vez mais sendo colocado, sendo atribuído ao Arcano 13 o nome Morte. Então, em relação ao capítulo que trata da Cabala, ele não faz muito sentido ter aqui. Por quê? Na estrutura do livro, a relação que elas fazem entre o mito e o arcano em si é tão pobre, digamos assim, é tão básica, que o livro muito mais parece um livro de mitologia do que um livro de tarô em si. E tem esse capítulo ainda que trata da Cabala. Então as coisas ficam um pouco desconexas nesse sentido. Então você tem um primeiro capítulo que trata da Cabala e elas vêm falando de toda essa relação. Ok, o capítulo em si, ele é ok, né? Faz sentido, porque isso, como eu disse anteriormente, tem a ver com a interpretação moderna que se dá sobre a relação entre a Cabala e o tarô, que surge ali com Levi, e a partir de então isso foi aceito como uma regra, como uma normatividade em relação ao tarô. Mas no decorrer do livro você não vê a utilização dessas atribuições, ou seja, elas simplesmente falam que existe essa relação, mas você não vai encontrar na estrutura de cada capítulo essas relações, porque elas dão uma pequena referência sobre o que seja o arcano e logo em seguida elas vêm tratando do mito. Aqui na página 135 nós temos o Diabo, a carta do Diabo, o arcano 15. É intitulado O Diabo e o Mito de Crono Saturno. Aí elas começam. A tradição estabelece uma correspondência entre o diabo e as forças criadoras do passado que cedem lugar às potencialidades do futuro. O pensamento do bode expiatório também está presente nessa carta. Crono, Saturno, exilado por Zeus, representa os tempos antigos superados. O velho e sábio Deus, após ter dado seu saber aos homens, cede seus poderes a Jano, possuidor de 2 rostos. Força nova. Eis porque o mito de Crono Saturno continua a viver nesse arcano do tarô. Ao chegar a esta carta, o mago deve escolher entre o passado e o futuro, bem como evitar os erros. Quer dizer, é meio estranho, né? Porque não se percebe uma relação real entre a carta, parece algo arbitrário, parece algo muito forçado. Né? O diabo é Crono, Saturno, mas então cadê os elementos gráficos para fazer esse tipo de associação? Cadê os elementos históricos que de fato associam isso? Porque lembrando que elas têm um argumento de que isso foi pensado pelos antigos que criaram o tarô, né? Como que se um grupo específico tivesse criado o tarô. E, bom, eu duvido que isso tenha acontecido em algum momento. O tarô provavelmente é realmente fruto de todo um histórico de evolução, de progresso, que não necessariamente tem uma relação inicial com qualquer apelo místico. Talvez fosse simplesmente uma questão de jogo de azar, ou que até tivesse também essa questão mística, mas dizer que necessariamente foi pensado em algum momento, né, eu acho meio complicado de se afirmar. Independente do gosto de cada um em relação ao livro, ao meu pessoalmente, como você há de perceber, eu não gostei, deve-se levar em consideração aquilo que eu disse no início desse vídeo. Ou seja, os estudos em cima do tarô, eles permanecem, existem pessoas dedicadas exclusivamente a estudar esse assunto, se dedicam com bastante afinco a pesquisa sobre os fundamentos e as origens do tarô. Esse livro aqui, ele foi publicado em 1983. Não dá nem para julgar que as autoras, se estiverem vivas ainda, não sei, tenham a mesma opinião sobre o assunto. É um livro antigo,
e que talvez pertencesse à opinião delas esses elementos naquele momento e que hoje talvez não façam mais sentido para elas. Se você mantém em mente que ele é um livro de tarô, você provavelmente vai se decepcionar um pouco, porque ele não traz grandes elementos relacionados ao tarô, qualquer tipo de novidade ou informação ou maneira de jogar ou qualquer coisa desse tipo. A ideia é basicamente essa mesmo, relacionar os arcanos aos mitos. E, de uma forma bem simplória, como foi o exemplo aqui que eu dei da carta do diabo. Então, se você mantém em mente esse tipo de pensamento, provavelmente vai se decepcionar. Porém, se você ler com o pensamento de que é um livro que fala sobre mitologias, então provavelmente essa decepção vai ser menor. Eu não recomendo particularmente para aqueles que buscam um livro sobre tarô. Eu acho que ele é falho, ele é fraco, ele é apelativo nesse sentido. Eu não vejo que ele contribua positivamente para o conhecimento do que seja de fato tarô. Eu acho ele meio forçado em função de todos esses motivos que eu citei. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.